Oi pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente falando com vocês e hoje um assunto bem interessante, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de simulação e de ferramentas para simulação de circuitos eletrônicos. Vamos lá, vamos começar. Muito bom. Eu trouxe esse assunto aqui para conversar um pouquinho com vocês. É um assunto que o pessoal muitas vezes pede, muitas vezes os clientes entram em contato, perguntam, questionam, né? Muitas vezes eles gostariam de saber a diferença, se vale a pena usar uma ferramenta de simulação, se vale mais a pena trabalhar com o hardware na parte de simulação. Então acho um tema muito interessante, acho que valia a pena conversar um pouco com vocês, passar um pouquinho aí da nossa experiência e também quem gostar, quem tiver experiência aí com ferramentas desse tipo, quiser comentar aí com o pessoal, quiser dar uma força, vai ser bem legal, vai acrescentar bastante aqui nessa discussão, tá bom? O que eu quero primeiramente comentar com o pessoal é que a questão de simulação e de ferramentas para simulação nessa área de eletrônica vão existir diversas e para diversas funcionalidades, tá? Vamos conversar aqui então um pouquinho. Então vão existir simuladores bastante simples, onde você vai ter simplesmente uma simulação virtual funcional, né? Por exemplo, quem já viu alguns materiais que eu fiz sobre o Flowcode, né, que é uma ferramenta onde você cria, através de fluxograma, um projeto para microcontrolador, inclusive tem treinamento lá no portal de membros, nós comercializamos a ferramenta. Ele tem um ambiente muito bacana de simulação, mas é uma simulação funcional. Então vai ter componentes virtuais ali, display, LEDs, né, blocos com LEDs, onde você vai visualizar o final da aplicação, né, o que o cliente, vamos dizer assim, o que a placa faria. Mas você não consegue, nesse tipo de simulação, verificar formas de onda, verificar como estão trabalhando os registradores do microcontrolador, as variáveis, coisas desse tipo. As variáveis até dá para simular ali diretamente no fluxograma. Mas principalmente a questão de hardware, ela é uma simulação funcional, é uma prova de conceito, para você ver se aquela sua lógica está correta, tá? Mas ela não é uma simulação detalhada do funcionamento real do circuito. E esse tipo de simulação você vai encontrar em diversas ferramentas, inclusive a própria Autodesk tem agora uma ferramenta online gratuita, se não me engano, é Circuits 123, onde você pode simular Arduino, coisas desse tipo. Então é uma visualização do que aconteceria, mas ela está um pouco distante do real, de tempos de processamento, de coisas desse tipo. Depois a gente vai começar a entrar realmente nas simulações de circuito. Então vão ter algumas ferramentas de simulação bastante genérica que vão servir para simulação de todos os tipos de circuito. Geralmente são ferramentas mais para uso educacional. Tá? Elas podem também ajudar na parte de documentação, algumas provas de conceito, mas muitas vezes são mais usadas para fins educacionais. E existem ferramentas onde vão ser bem específicas, né? Vão trabalhar exatamente com uma área específica de aplicação. Então, ferramenta para simulação de circuitos de potência, de alta potência, de baixa potência, de circuitos digitais, somente, de circuitos microcontrolados. E como eu falei, tem as genéricas, onde numa mesma ferramenta, num mesmo software, engloba todos esses tipos de simulação. Tá, ok? É lógico que quanto mais especializado uma ferramenta, melhor vai ser o resultado que você vai estar esperando. Tá bom? Outros tipos de ferramentas de simulação muito importantes. Um detalhe, claro, né? Quanto mais especializada a ferramenta, mais específica, com certeza ela também vai sendo uma ferramenta mais custosa. Custosa na questão, muitas vezes, de investimento mesmo para a ferramenta, mas também de aprendizado, de tempo e assim por diante. Tá bom? Simulação de circuitos de RF, então tem ferramentas muito interessantes hoje em dia nessa parte,
tá? De compatibilidade eletromagnética, de ruído eletromagnético, interferência eletromagnética. Então, essas ferramentas fazem assim um estudo muito detalhado, principalmente quando são projetos complexos, projetos de fonte, projetos de circuitos que trabalharão com radiofrequência, como celulares, coisas desse tipo. Existem ferramentas, são ferramentas muito especializadas, ferramentas caras, e que vão auxiliar muito nessa questão de projeto. Não sei se está ficando claro, mas acho que aqui a gente já começa a ver um detalhe. Quanto mais complexo o projeto, quanto mais está indo para o caminho de complexidade do projeto, né, de aplicações mais complexas, de características específicas, o simulador começa a ser cada vez mais útil e mais importante, né? Embora ele seja mais caro, ele começa a ser cada vez mais útil, né? Porque, sei lá, uma empresa que vai desenvolver e produzir celulares, ela vai produzir milhões de unidades. Então, ela vai ser muito importante para ela errar o mínimo possível, né? Ter um tempo de desenvolvimento rápido para ela conseguir entrar no mercado. Então, se faz muito necessário ferramentas bastante específicas. Já quando a gente vai estar trabalhando com circuitos mais simples, acaba muitas vezes sendo o uso de um simulador não sendo tão eficiente. Tá? São simuladores que são mais baratos, mas não são tão eficientes. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais das vantagens aí e desvantagens, tá bom? Ferramentas também de simulação de integridades de sinal. Então, existem ferramentas também bastante especializadas, onde você, através, daí não é nem do circuito eletrônico, mas já da sua placa de circuito impresso, né, você consegue fazer uma análise de integridade dos sinais. Então, sei lá, por exemplo, tem um barramento de uma memória DDR lá de alta velocidade. O barramento tem que ser bem feito, o layout dele tem que ser bem feito, senão pode ter perda de bits, ou ter alguns bits que chegam antes de outros, ou pode ter uma deterioração de sinal ali por causa das características da placa de circuito impresso, que não foi bem feito ali o traçado das trilhas. Então, daí já é uma análise de integridade de sinais, que também existem ferramentas bem específicas. Ferramentas de análise térmica para placas de circuito impresso, de análise de vibração mecânica, e também, é lógico, a parte de simulação de software. Então, muitas vezes também quando a gente está trabalhando, principalmente com microcontroladores, coisas desse tipo, muitas vezes existem ferramentas e metodologias para você emular a sua aplicação, como você vai estar trabalhando, respostas que aquilo pode dar para o seu dispositivo, ou simplesmente fazer testes de módulos, né, de blocos de códigos do seu circuito. Então, vocês veem que nesse primeiro momento que eu gostaria de mostrar para vocês é que o escopo de ferramentas de simulação eletrônica é muito grande. Muitas vezes a gente fala assim, ferramenta de simulação eletrônica, a gente lembra de um ou dois softwares, aquele software que eu usei lá na instituição de ensino, no curso técnico, no curso superior, e não, na verdade, o universo de ferramentas de simulação é muito mais amplo e tem ferramentas muito específicas, muito ali para cada tipo de necessidade. E como eu comentei, quanto maior a complexidade do projeto, o caminho de complexidade do projeto de aplicação, mais vai sendo necessária essa ferramenta. Por quê? Porque uma ferramenta ela pode aumentar as chances de sucesso. Então, ela pode aumentar bastante aí as chances de sucesso, né? E quando eu digo sucesso, é porque, mas se eu não fizer com a ferramenta, significa que eu não vou ter sucesso. Mas o sucesso não pode ser medido só em chegar ao ponto do circuito funcionar. O sucesso tem que ser medido em chegar ao ponto do circuito funcionar da maneira que o cliente quer, no tempo que é necessário para se colocar aquilo no mercado, com o custo de projeto necessário, sem ter que ficar refazendo muitas vezes ali o projeto, retrabalhos, que tudo isso vai encarecendo todo o processo de desenvolvimento. Então, dizer que uma coisa teve sucesso não é simplesmente dizer na área de eletrônica que funcionou, não é esse o caso. Ele tem que funcionar dentro dos custos, dentro do prazo estipulado, dentro das características que foram determinadas pelo cliente, seja o cliente interno ou externo, e assim por diante. Então, nesse ponto, uma ferramenta de simulação pode sim ajudar
nessa corrida por alcançar o sucesso. Pode reduzir o tempo de desenvolvimento, isso vai ajudar muito nessa questão do sucesso. Facilita o processo de teste, correção e erros, é lógico, fica mais fácil de você encontrar ali alguns erros e já tentar corrigir. Facilita o processo de documentação, então você pode documentar o circuito por blocos, documentar formas de onda específicas, né, deixar tudo isso daí bem documentado, bem detalhado, isso vai ajudar bastante. E auxilia no aprendizado, lógico, as ferramentas de simulação também são uma ferramenta excelente para aprendizado, é muito bacana, facilita, o aluno muitas vezes não tem um laboratório na casa dele, mas muitas vezes ele pode ter acesso a algum tipo de ferramenta de simulação, e fazer os circuitos, ou mesmo dentro da empresa ali, chegou um profissional novo, está aprendendo, está entendendo ali o sistema de desenvolvimento daquele tipo de equipamento que a empresa faz, muitas vezes tendo uma ferramenta de simulação que facilitou o processo de documentação, vai ficar muito mais fácil o aprendizado. Então, essas são aí as vantagens de uma ferramenta, algumas vantagens. Eu sempre gosto de falar que aqui o Microgenius News, no nosso intuito, não é fechar os assuntos, é abrir aí para discussão e gostaria sempre de ver aí a participação do pessoal nos comentários e assim por diante, nos e-mails. E as desvantagens? Não substitui testes reais, principalmente a grande parte dos projetos, que vão ser projetos de pequena e média complexidade, com microcontrolador, com eletrônica analógica e digital relativamente básica que se faz aqui no Brasil, a gente não pode ter aquela ilusão que simplesmente testou no simulador, vai funcionar e está tudo pronto. Na verdade, não é assim. A gente, né, quem tem um pouquinho de experiência na área, né, quem já fez algum projeto, já fez os testes no simulador e depois no hardware, viu que existem muitas diferenças, o layout influencia, as tolerâncias dos componentes influenciam, o ambiente vai influenciar com relação à temperatura, ruído eletromagnético e assim por diante. E muitas vezes coisas desse tipo você não vai pegar nem no laboratório, no teste do protótipo de hardware, você só vai pegar em campo mesmo, tá bom? Então, a simulação ela é muito importante para esse tipo de projeto simples, como uma prova de conceito, tá bom? Para você testar pontos, trechos de circuito, aquela coisa de você pegar uma placa gigantesca e querer fazer o circuito todo no simulador, isso não é uma coisa muito viável. Tá? O simulador ele vai ser interessante para você simular trechos do circuito, blocos do circuito, documentar, pegar formas de onda, tá bom? Essa coisa de pegar um circuito, um projeto muito grande, querer montar ele todo no simulador e testar tudo de uma vez, acaba não sendo a coisa mais viável, né? O profissional tem que entender a forma certa de se usar a ferramenta, para a ferramenta realmente auxiliar ele. Senão a ferramenta acaba sendo um empecilho, e daí então é melhor não usar ferramenta nenhuma. Tá bom? É lógico que se for optar por alguma ferramenta que tem custo, vai ter o custo, né, adicional aí no projeto. É lógico que isso pode ser diluído em vários outros projetos, de tempo, de aprendizado, tá bom? Então, é lógico que também isso daí pode acarretar em alguma desvantagem, dependendo do projeto. Como eu comentei, a gente tem que sempre ver analisar aquela complexidade do projeto. Provavelmente para projetos muito complexos, caros, ter uma etapa de simulação com um simulador bem específico, uma ferramenta bem específica para aquela área, pode ajudar muito nas chances de dar certo o projeto, né? Aumentar as chances aí de sucesso. Agora, quando for um projeto de menor custo, um projeto de complexidade mais simples, muitas vezes tem que se analisar. Às vezes, o ideal da ferramenta vai ser só mesmo para documentação ou para testar alguns trechos ali de circuito, mas também ficar querendo testar tudo ali, ou não vai ter a eficiência que você quer, ou muitas vezes vai ser um overhead, né? Vai ser um trabalho excessivo para uma coisa muito simples. Seria, por exemplo, que a gente costuma chamar aí no linguajar comum, né, um tiro de canhão para matar uma formiga.
Tá bom? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Uma ferramenta, ela é importante, mas ela tem que ser bem utilizada. E como eu falei, existem diversas famílias de ferramentas, vale a pena dar uma consultada aí na internet. Eu vou linkar aqui, junto desse vídeo, aqui lá no post do blog, também no nosso canal do YouTube, o link de um outro vídeo da Microgênios, de uma outra palestra bem mais extensa, onde eu falo mais sobre simulação de circuitos, tá bom? Mostro algumas ferramentas. Eu vou fazer, a Microgênios, ela comercializa no Brasil um software de simulação chamado Tina, desses softwares que eu comentei com vocês, mas daqueles softwares de simulação diversa. Então ele vai fazer simulação eletrônica analógica, digital, microcontroladores, tá bom? Então ele é bastante interessante para instituições de ensino. Tem alguns clientes de empresa também que trabalham com ele, né? Igual, por exemplo, o nosso parceiro Daniel Kisp gosta bastante lá de usar nos projetos dele para documentar trechos de projeto. Inclusive, nos 2 cursos que ele ministrou aqui para Microgênios, lá para o portal de membros, falando mais da área de eletrônica, ele usou, ficou muito legal os circuitos. Então teve aquele de eletrônica para projetos microcontrolados, onde ele simulou vários circuitos de interface. Então eu achei que isso ficou bem interessante, e é muito isso mesmo que um software de simulação deve ser usado para esse tipo de projetos que a gente faz aqui, assim, de pequena e média complexidade. Testar trechos de circuitos, fazer provas de conceito, tá bom? Teve um curso recente também que ele fez de carga eletrônica, que era um projeto completo. Tá? A gente também colocou recentemente lá no portal de membros. Muito legal esse curso. Ele também fez ali a parte da eletrônica analógica, simulando no Proteus, para o pessoal ver toda a interação das gerações, das configurações de corrente para ali no MOSFET, para depois fazer o teste com fontes de alimentação, bancos de baterias e assim por diante. Ficou outro curso muito prático, muito legal, realmente. O Daniel, ele tem uma experiência aí muito grande com o projeto, então, para o pessoal que assina o portal de membros aí, tem esses cursos, e são cursos muito legais, além de todo o resto do conteúdo que tem lá. E ele usa muito esse Tina, que é um software que nós comercializamos aqui no Brasil, tá bom? Eu também vou depois fazer uma série, tem essas séries Primeiros Passos, que nós estamos fazendo aí aos poucos. Eu também vou começar em breve uma série Primeiros Passos abordando o software Tina. Mas a ideia aqui não é falar de um software específico aqui, é a gente conversar e vocês entenderem, principalmente o pessoal que está começando, tá bom? Então, sempre esses bate-papos que a gente traz aqui na Microgênios é principalmente para os estudantes, pessoal, ou os profissionais, engenheiros também, que estão começando, ter uma noção de ferramentas, ter uma noção, abrir a discussão. Profissionais experientes, é sempre importante que comentem, né? Deem o seu parecer sobre o que está sendo falado aqui, que com certeza vai agregar aí muito conhecimento a todos. O software, quem quiser depois dar uma olhada aí na ferramenta Tina, lá no site da Microgênios, na loja virtual, tem alguns vídeos que a gente colocou aqui, inclusive do engenheiro Daniel Kisp, né, do nosso parceiro engenheiro Daniel Kisp, do canal do YouTube dele, onde ele mostra alguns circuitos bem interessantes aí, e simulando com o Tina. Vale a pena depois vocês darem uma olhada para conhecer um pouco mais aí sobre o software, sobre o que uma ferramenta de simulação pode vir a executar, tá bom? E lembrando, 2 coisas importantes. Aqui na página da Microgênios, clicando em blog, sempre tem matérias, posts interessantes, dicas de livro, as séries Primeiros Passos, a gente sempre coloca aqui, então vale a pena estar sempre dando uma olhadinha. Quem não conhece ainda o blog da Microgênios, tem muito assunto. Toda semana aí a gente tem colocado 2 a 3 posts, inclusive um post sempre é referente aqui ao Microgênios News, outro post é dos primeiros passos, tem os posts das dicas de leitura, tá bom? E um comentário aqui com vocês, então, o último jabá aqui também do dia, né? Nós decidimos manter aqui a campanha, tá, de desconto para o portal de membros. Então, ainda quem não assinou, vamos lá, vamos assinar,
porque está valendo a pena, todo mês material novo, como eu comentei, com convidados como o engenheiro Daniel Quispe, não só eu e o Fernando aqui da Microgênios, estamos trazendo aí um pessoal diferenciado para fazer uns treinamentos bem diferenciados, como voltados a projeto, igual foi esse da carga eletrônica. Provavelmente agora nesse mês a gente vai ter um complemento, vai ser uma coisa bem legal aí. Também um outro instrumento, a gente fez ali um instrumento, uma ferramenta, né, de laboratório, que era a carga eletrônica, muito interessante. Provavelmente nesse mês ele também vai trazer um outro projeto de uma outra ferramenta, vai ser bem legal, então vale a pena, só pelo conteúdo, né, por mais de 35 cursos agora o portal de membros, já vale a pena ser um assinante. E além, tem o desconto, e além disso ainda nesse mês de junho, todo mundo que assinar vai estar concorrendo a um sorteio. Então, deem uma olhada, saibam como participar. E quem assinar e fizer um procedimento aqui, lá que eu expliquei no vídeo, inclusive no vídeo do Microgênios News da semana passada, lá no Facebook, ainda vai ter mais uma chance de ganhar aí essa caixa especial da Microgênios com uns itens bem interessantes. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Como eu sempre digo, isso daqui é simplesmente abrir o assunto. Gostaria que depois o pessoal comentasse, desse sua opinião. Quem tem experiência com ferramentas aí de simulação, falasse o que acha sobre esse tipo de ferramenta. E um abraço a todos e até o próximo Microgênios News.